Quer descobrir como é possível ganhar dinheiro na internet? Se liga no resultado dos nossos alunos. Veja como é possível. Imagine você como esses resultados. Renda online passo a passo, mude sua vida. Link na descrição. Bora para o vídeo. Abel vai poupar jogadores para o próximo jogo domingão? Tem Campeonato Brasileiro, tem agora a Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Corinthians. E o repórter Álvaro Loureiro trazendo as informações do Mengão. Álvaro. Olá para você que está ligado nos canais Fox Sports. O Flamengo voltou a trabalhar na manhã desta terça-feira aqui no CT Ninho do Urubu. Um jogo treino contra a equipe do Duque de Caxias, com os jogadores que não iniciaram a partida diante do Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão. E aí, boas notícias para o torcedor rubro-negro. Estavam nesse time que encarou o Duque de Caxias o zagueiro Léo Duarte, recuperado de uma virose, e o volante colombiano Cuellar, recuperado de uma torção no tornozelo direito. Antes dessa atividade, quem conversou com os jornalistas na entrevista coletiva foi o lateral esquerdo René, que falou sobre a pressão sobre o técnico Abel Braga. A gente tem nossa parcela de culpa, são nós que jogamos, que entramos em campo. O professor faz o trabalho dele, treina durante a semana, escala 11 ali. E no momento ali que você vê a torcida falando alguma coisa com o nosso treinador, teoricamente eles estão falando com todos nós. A gente sabe que ele é um cara que nos ajuda, que está sempre nos dando apoio e confiança. E acredito que nós é que podemos fazer essa relação com a torcida do nosso professor melhorar. Outro assunto dessa conversa do René com os jornalistas foi a queda no rendimento defensivo da equipe. O Flamengo levou 27 gols em 30 jogos na temporada. Ano passado todo mundo falava que nosso time não conseguia virar um jogo. Às vezes em 3 minutos viramos um jogo. Ano passado a gente não criava muito. Aí não tomava gol, mas também não criava muito. Falava, agora nosso time... Eu acho que é um dos melhores ataques do Brasil. Todo jogo, dificilmente a gente não marca gols. E infelizmente, às vezes a gente toma lá atrás. Alguns gols têm sido falta de atenção, alguns deslizes individual nossos. E eu acho que aí é onde a gente tem que melhorar. Às vezes tomamos alguns gols que é inevitável. O cara acerta um chute muito feliz, como foi o chute do cara da LDU. E às vezes você... Não tem jeito, mas a gente sabe que podemos melhorar ali na zaga. O dia também foi especial no Ninho do Urubu, com a visita de Lucas Paquetá, convocado por Tite para defender a seleção brasileira na Copa América. O Flamengo terá pela frente mais uma vez a chamada semana cheia de trabalho. Não tem jogos, vai se preparar para o confronto diante do Fortaleza pelo Brasileirão, jogo que será disputado no estádio Newton Santos, do CT Ninho do Urubu. Álvaro Loureiro para os canais Fox Sports. Obrigado, Álvaro Loureiro. As informações do Mengão para a gente aqui no debate final. Tem o Fortaleza pela frente. O Abel fala em poupar o time titular, pensando aí numa sequência de campeonato, sequência do próprio Brasileirão, Copa do Brasil. Então, eu fiz questão de apresentar para vocês e para quem está em casa um calendário do Flamengo. Mais fácil visualizando, não é? Sim, claro. Então, por favor, coloca na tela, fica mais fácil para todo mundo. Olha aí. O time do Flamengo venceu o Corinthians no dia 15 de maio pela Copa do Brasil, ok? Sim. Aí voltou a jogar no dia 18. Perdeu para o Galo lá em Belo Horizonte. Com força Depois, máxima. Com força máxima. Com força máxima lá. Pois é, teve a expulsão falhas do Elias, individuais, nesse jogo e tudo mais. Depois do dia 18, o Flamengo voltou a jogar no dia 26. Domingo agora. Tem uma semana inteira. Tem uma semana inteira para trabalhar.
Depois desse jogo do dia 26, que foi nesse final de semana, volta a jogar no dia 1º. Mais uma semana. E vai ser o próximo final de semana. Sim. Tá certo? Então, em função desse jogo, que o Abel fala em poupar jogadores contra o Fortaleza, sendo que depois vai jogar contra o Corinthians na terça-feira, dia 4 de junho. Isso. Certo? Amigos, e aí, o que vocês têm a dizer a respeito de descanso ou não de jogadores titulares do time do Flamengo? A questão é descanso, é precaução ou prevenção, porque ele botou o time titular, que ele podia colocar contra o Atlético Paranaense. Aí ele tem um jogo decisivo. Eu vou discutir daqui a pouco a relação do Abel com a diretoria do Flamengo, que me parece aguardar uma situação. Sabe aquele casal que vai separar, mas ninguém quer dar o primeiro passo, aí quebrou o copo. O casal vai separar? Quebrou o copo, ó, acabou, quebrou o copo. Sempre quebrou um copo, mas dessa vez o copo quebrou, não gostei, porque parece que a relação tá assim. Porque as informações que chegam de dentro do Flamengo é que ele ter anunciado no domingo que iria escalar um time reserva, quando perguntaram, ele falou, óbvio, porque ele está pensando de forma correta num jogo decisivo, que vale a passagem para a vaga quartas de final, dinheiro para o Flamengo aproximar de mais um título. Não pode, tem que escalar o principal. Aí ele escala o principal. Toma uma pancada do Bruno Henrique, sofre uma lesão muscular o Gabriel Barbosa. Pra quê? Era mais um jogo do Brasileiro, a decisão era terça. Pô, eu não sei, eu confesso que eu não consigo entender o que passa na cabeça de quem pressiona o Abel para botar o time titular. Joga sempre com o time titular. Para bolas. O Flamengo não fez um investimento para ter 2 times como o Palmeiras tem, então deixa ele poupar quando ele entender que é um jogo em casa e logo numa sequência é uma decisão. Ou, se ele tirar o Cuéllar, botar o Pires da Mota, porra, é outro nível. Olha, o Pires da Mota não pode jogar. Se ele tirar o Gabriel, botar o Lincoln, porra, não dá. O Lincoln não pode jogar no Flamengo. Se ele tirar o Arrascaeta, botar o Diego, não tem a menor comparação. Então não tem 2 times no Flamengo. Para você, poupa então. Poupa contra o Fortaleza tranquilamente. Porque o time reserva do Flamengo, se ele botar todo reserva, que eu não sei se vai botar, o Atlético Paranaense fez isso 2 vezes, pensando na Recopa. Por que não o Flamengo fazer? Qual é o crime? E para você, Facincani? Ô, Preto, se pegar um exemplo, que é o Palmeiras, como citou bem o Fábio, se contrataram o Abel, porque é um cara que trabalha bem o elenco, entre aspas, né? O cara que a gestão dá oportunidade para molecada, etc e tal. Ele fez isso em algumas oportunidades do Fluminense, revelou bons jogadores, tal. Tudo bem que a situação era diferente, mas é um cara que trabalha muito bem o grupo. E no ano passado a crítica, uma das, foi de que o Flamengo só tinha um time, que com isso não decolou com o Maurício Barbieri. Qual é o problema agora de jogar com o time reserva, sendo que esse time reserva, quando esteve em campo no Campeonato Brasileiro, não perdeu. Em 2 vezes ele empata fora com o São Paulo e vence o Chapecoense. E quase venceu o São Paulo. Ou seja, ele tem uma margem muito boa. E a escalação no papel, para mim, alguns jogadores estão pedindo passagem para o time titular, inclusive. Sim. Ronaldo, Pires da Mota é do time reserva. Para mim, o Trauco é um jogador que eu acho que eu daria uma chance na lateral esquerda mesmo. Muita gente gosta do René, eu acho que o René é apenas um jogador limitado ali na função de marcação, não mais do que isso. Muito também porque o Cuéllar é o cara que dá o suporte à marcação do René, que quando ele tem a bola nos pés não sabe o que fazer em alguns momentos. Quem é do time reserva agora? Da Arrascaeta do time reserva, né? Então, o time B do Flamengo, ele é tão capaz de dar uma boa sequência e jogar de igual para igual com o Fortaleza, como o time A, sem arrebentar os jogadores que ali o Abel enxerga que são os que vão para a decisão ideal contra o Corinthians. Então, com todo respeito, eu tenho muitos questionamentos em relação ao trabalho que o Abel tem feito esse ano. Alguns paternalismos desnecessários, que o time tem muitas coisas erradas taticamente falando, não tenha dúvida alguma. Enfim, eu tenho uma visão que não é protecionista hoje ao que faz o Abel Braga. Agora, nesse caso específico, para mim é um exagero. Aí é querer achar pelo em ovo numa situação que não existe. Tem que pôr um time desta forma no final de semana que não arrebente a formação que no meio da semana pode acabar com o planejamento do ano.
Porque a Copa do Brasil e Libertadores são os dois grandes focos do Flamengo. Torneios de tiro curto e que pagam bem. O Eugênio já falou ou não? Não. Mas já tem reclamação sobre você aqui. Eu nem falei ainda. Mas já tem reclamação. É porque você não falou. O Carlos Sá diz aqui no Twitter: ideal é mesclar o time. Poupar todo não. Mescla. Tá pedindo aqui o Carlos Sá. Dom Corleone. O que está dizendo Dom Corleone? O problema é que o Pelaipe é desafeto do Abel. Está minando ele desde o início. Então, problema segundo aqui o Dom Corleone. E vamos ver aqui o nome. Burica. Mas peraí, o que Eugênio o Pelaipe faria para minar? Eu tô lendo aqui. Eugênio, como defender Abel, Eugênio? Tem tempo para treinar e não mostra nada taticamente. Excelente material humano na mão e perde para o Galo com um a mais e quase perde para um time que mal ganha fora e com os reservas. Você não tinha falado ainda, fala agora, Eugênio. Quer que eu fale sobre essa colocação que ele fez? É o que está dizendo aqui o Burica. Eu tenho me posicionado várias vezes, e algumas pessoas confundem, né? Eu não tô defendendo o Abel. Eu estou defendendo uma ideia que eu tenho de futebol e que não imagina uma troca constante de treinadores como solução para clube algum. E a gente tem visto isso na prática no Flamengo. Troca, troca, troca e não há resultado dentro de campo. A criação de um time de futebol demanda tempo, demanda sequência de trabalho, seja do Abel, seja do Filipão no Palmeiras, seja de outro treinador. Para que você possa evoluir aquele time, você precisa ter sequência de trabalho com tranquilidade. E não é o que está acontecendo no Flamengo, né? O que está acontecendo, o Abel não é o técnico dos sonhos, não é o melhor técnico do mundo, mas também não é o pior técnico do mundo e o currículo dele mostra isso. É um bom técnico. Talvez hoje o torcedor esteja exigindo demais, né? Eu vejo muitos cobrando aqui que o Flamengo... mas o Manchester City joga assim. Assim como... De uma forma diferente, ousada, com troca de passes. Pô, calma também, né? Eu sei, mas eu recebo várias vezes reclamações de torcedores querendo que o Flamengo jogue como o Manchester City. Empolgou, né? Ou como o Barcelona, como outro clube. Como o Santos. Conceitos de futebol. Querem o Santos, mas eu imagina se o Flamengo leva de 4 como o Santos levou outro dia. Do Volta Redonda. Do Palmeiras. Levou do Ituano. E seria um Volta Redonda. Como o Fluminense outro dia perdeu agora pro Bahia, lá na Fonte Nova. Muitos usam como exemplo o Fluminense e o Santos. Mas o Fluminense e o Santos tem padrão de jogo. Tem um padrão que também às vezes dá errado. Tanto para o Fluminense quanto para o Santos. Né? São questões. Há maneiras diferentes de se jogar futebol. O Flamengo tem uma. Que até aqui na temporada, se no Campeonato Brasileiro não rende o esperado em termos de pontos, o Flamengo está 6 pontos atrás do Palmeiras, podem ser 3, né, se realmente esse jogo for anulado, mas o Palmeiras teria um jogo a menos. É preciso dar tempo para que esse trabalho ganhe forma, ganhe consistência. O Flamengo tem vários problemas defensivos, especialmente, porque é um time que se propõe muito ao ataque. Há jogadores do ataque que participam muito pouco do processo defensivo. E o Abel não encontrou essa química, é verdade. Mas é um time que tem conseguido os resultados. Tem passado das fases, tem conseguido os títulos. E isso deveria dar um pouco mais de tranquilidade para o Abel trabalhar. Esse é o meu ponto. Acho que o que está acontecendo nesse momento é justamente o contrário. Há um movimento cada vez maior de saída do Abel, que chegou à diretoria do Flamengo. Chegou, até pouco tempo não tinha chegado, agora chegou. Quando a diretoria vai barrar a ideia do técnico de colocar o time em reserva. Diz que não, você não pode. Ou seja, desautoriza o projeto do treinador. Tudo bem, ela tem direito, é da diretoria do clube, né? Mas esse tipo de coisa é uma conversa que tem que ser afinada antes. Consenso, né? É um planejamento feito entre diretoria e comissão técnica. Olha, esse jogo aqui dá... Apresente argumentos. Quando o treinador vai a público e coloca a ideia dele e depois é desautorizado, mostra que ele não tem mais
junto à diretoria credibilidade, não tem mais apoio, não tem mais suporte junto à diretoria. Isso significa que está por um fiapo. Na primeira derrota vai cair. E eu, voltando ao início, não concordo que o melhor caminho para que um time encontre um bom futebol desse tipo que as pessoas sonham, os torcedores sonham, o melhor caminho não é trocando um técnico com 5 meses de trabalho. Pois é, o Fábio manda aqui a seguinte mensagem: tem que poupar sim o Flamengo, pois o Corinthians nem vai jogar nesse final de semana. O Corinthians não joga no final de semana. O jogo mas joga amanhã. O Goiás, joga amanhã. Mas o jogo contra o Goiás, que vai valer pela 7ª rodada, ainda vai ser marcado. Isso. Que seria o jogo contra o Goiás no final de semana. Bom, já... Pois não, Facinho, pode falar. O que chama atenção nessa história do Abel, Preto, é que em nenhum momento a presidência do Flamengo, entenda-se o senhor Rodolfo Landim, veio a público para tentar amenizar. Porque quantas crises ou quantas situações que poderiam gerar uma crise, e um presidente já não veio para resolver a história, né? Ele é a voz ativa do clube e ele veio com o propósito de ser um cara que apareceria muito mais ou teria um peso maior, o chamado pé no peito, em relação à diretoria anterior, que era a grande crítica dele. De que o Bandeira, quando se expressava, não era tão incisivo, de que era uma diretoria que não aparecia na hora que deveria, etc e tal, que sumia em hora em que precisaria ter uma voz ativa, e agora ele é o que menos fala. Uma pergunta, Facincani, né? Prieto, Fábio Azevedo. Então, eu posso ter perdido alguma coisa no meio da história que a gente convive com muitas informações. O presidente Rodolfo Landim ou o Flamengo, instituição, em algum momento se posicionou contra as declarações do Cacau Cota semana passada? Não. Passou por isso mesmo. É isso que eu tô falando. Então vai se posicionar em relação ao treinador? Exatamente, mas isso me chama muito a atenção, porque é um discurso, uma atitude completamente contraditória com o que ele pregava há 6 meses antes da eleição, de que agora o Flamengo seria... É muito diferente, né? Não é? Então, estar no poder. E outra coisa, me passa também a outra impressão de que, por parte do Landim, porque o BAP já se manifestou publicamente a favor do Abel. É o único, também, inclusive. Né? O BAP é o único que se manifesta e é voz... A favor do Abel. Porque o que me passa a impressão, e cada vez mais fica claro, de que o Landim ficou sem a opção do Renato e falou, sobrou o Abel. Por ele, era o Renato. Era o cara que ele gostaria lá atrás, inclusive em algumas declarações, né? Quando o Flamengo foi conversar com o Renato. Então, assim, cada vez mais a gente começa a fechar aqui toda a história em relação ao que está acontecendo nesse clima do Flamengo, ainda mais com a presidência, e não tem tanto prestígio em relação ao Abel Braga. Pode não ser o padrão que você... Renda Online passo a passo, mude sua vida. Link na descrição. Se inscreva no canal Futebol Paixão.